Onde há caridade, o que pode faltar? E onde não há, o que pode prestar? Esse questionamento de Santo Agostinho ainda hoje, nos dias de hoje, deve nos fazer repensar a nossa vida. São Paulino de Nola, um contemporâneo seu, um homem de fama e riqueza dentro da sociedade romana, por conta da espiritualidade da sua esposa, se converte e vende em tudo para servir os pobres. Mais tarde ele se torna sacerdote e bispo. Século V. Era muito comum naquela época, os bárbaros atacavam as vilas, as cidades e levavam prisioneiros para viver como escravos. Todas as vezes que acontecia isso, ele arrecadava tudo que tinha, vendia, ia lá e resgatava esses prisioneiros. Até que um dia, chega até ele uma viúva chorando porque levaram seus 2 filhos e ela não tinha dinheiro para resgatar. Ele chora junto porque também não tem mais dinheiro. Então ele vai e se entrega no lugar daqueles 2 jovens para libertá-lo. Essa é a caridade que nós podemos fazer pelas pessoas por causa de Deus, por amor a Deus. E é isso que São Paulino de Nola nos ensina. Fazer a caridade por causa de Deus. Isso Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a igreja nos ensina. Fazer a caridade por filantropia não tem valor meritório diante de Deus. É algo louvável, sim. Mas quando a gente faz caridade por causa de Deus, aí sim, aí é o amor verdadeiro. Porque nós devemos amar a Deus pela natureza de Deus. Nós seremos sempre eternos devedores de Deus. Tudo quanto nós pudermos amar a Deus de volta ainda será pouco, pelo tamanho da graça que a gente recebe. Porque eu, por mim mesmo, o único lugar que eu mereço ir é o inferno. Sim, porque Deus nos amou, como diz São João, quando ainda éramos seus inimigos. Essa é a verdade. Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. E se nós observarmos quando Jesus, está sendo crucificado, ele arranja uma desculpa para pedir para que Deus desculpe os seus algozes. Sim, porque existe uma diferença clássica entre pedir perdão e pedir desculpa. Eu peço perdão quando eu tive a intenção de ofender alguém, de maltratar, sei lá, de agredir. Eu peço desculpas quando eu esbarrei em alguém e não tive a intenção. Jesus aqui vai dizendo no caminho: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus está arrumando uma desculpa para o Pai perdoar até mesmo os seus algozes. Ele nos amou dessa forma, para que nós, recebendo esse amor dele, também amemos o próximo, diferente do que como o mundo se ama uns aos outros. Nós vimos agora esses dias aí um dos escândalos, das pessoas envolvidas no escândalo. Nós temos amizade eterna. Ora, amizade até que tem dinheiro, mas o amor de Jesus Cristo por nós não. Esse é eterno. E ele pagou o preço na cruz. E é esse o amor que ele nos oferece, porque o mundo tem que ver que o amor entre os cristãos, o amor de um cristão, até mesmo para um pagão, tem que ser diferente do que esse amor que o mundo dá. É isso que Jesus nos propõe nesse dia de hoje. Porque assim como ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Sim, pelo pecado original nós nascemos inimigos de Deus. Então, pela ação do batismo, o pecado é apagado e nós recebemos o Espírito Santo. Mas todas as vezes que nós pecamos gravemente, nós nos tornamos inimigos de Deus novamente. Veja, não é que Deus seja nosso inimigo, graças a Deus que ele não é. Mas nós nos tornamos inimigos a Deus. Nós nos tornamos aversos a Deus. Nós não queremos Deus pelo pecado. E aí vem Jesus novamente como a amante atrás do amado, como fala São Felipe Neri. Nos propõe novamente o perdão dos pecados através da confissão, da penitência. Esse é o amor que Jesus quer nos dar. E é o amor que nós podemos demonstrar pelo próximo na cruz de cada dia. Não é fácil amar quem a gente não gosta. Não é fácil amar os nossos inimigos. Humanamente é impossível. Mas pela graça de Deus, por esse amor que Jesus quer nos dar, de nos chamar de amigos, nessa amizade ele nos ajuda. Ele, sendo Deus, se transformou em homem para que nós nos tornássemos deuses. Não há amor maior do que esse. Deus te abençoe.